Eu estou passando aqui para bater um papo com você sobre o YouTube. Eu recebo com alguma frequência algumas perguntas de pessoas dizendo assim: Marco, ainda hoje vale a pena ter um canal no YouTube? A resposta, sem rodeios, é sim, vale, não perca tempo. O YouTube é incrível. Eu sou apaixonado por essa ferramenta, mais do que qualquer outra. Me refiro ao Face, ao Instagram, ao TikTok. Eu me sinto muito à vontade aqui. O YouTube, ele tem um acolhimento no ponto de vista de exposição diferente do que nós experimentamos nas outras ferramentas, porque cada uma delas tem características muito particulares. O Face, a impressão que eu tenho é que o Face chegou antes de qualquer outra ferramenta, depois o Instagram, aí o YouTube, não nessa ordem necessariamente, mas o Face é aquela coisa, né, uma ferramenta de relacionamento, ele foi concebido desse jeito. O Instagram, ele deriva, né, hoje é do mesmo grupo Meta, ele deriva para uma questão até mais comercial, mas também tem o lado do relacionamento. Agora o YouTube, ele é diferente. O YouTube, ele acolhe, na verdade, conteúdos que as outras ferramentas talvez não acolham do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui a densidade, quando você produz alguma coisa, né, a densidade do conteúdo é diferente em termos de tempo, em termos de informações, no ponto de vista técnico também. A questão do engajamento também é diferente. O YouTube oferece ferramentas para que você estabeleça uma proximidade, uma conexão maior, né, com a sua audiência, que é uma audiência que, para quem não tem nada, começa sempre do zero, e é super gostoso você experimentar o crescimento do YouTube. Não é um crescimento simples, não é fácil. Tem gente que talvez acerte de primeira porque tem um conteúdo diferente ou muito interessante, enfim, mas tem nichos que são mais complicados. Então aqui, por exemplo, no YouTube você vê informações técnicas para resolver como bater um prego da melhor maneira possível. Eu falo sobre comunicação, outras pessoas dão receitas, outras ensinam a trocar lâmpada, e assim vai, é uma coisa doida. Gosto muito, por exemplo, dos vídeos que as pessoas fazem em outros países, mostrando Inglaterra, Paris, enfim. Essa coisa da viagem é legal, é gostoso de ver. Eu não assisto TV, mas assisto YouTube. Então eu virei um consumidor de YouTube e também sou produtor de conteúdo, porque eu admiro a ferramenta, eu gosto e, repito, me sinto muito à vontade com ela. Agora, quando você pensa em entrar aqui no YouTube, e recomendo que você tenha um canal, é uma experiência importante. Mas para que serve? Bom, primeiro que você tem que pensar que provavelmente você tem algo a dizer. Esse algo a dizer pode ser qualquer coisa. Eu digo sempre que neste momento, quando você está me vendo aqui, tem pessoas em algum lugar deste Brasil ou do planeta que talvez precise do seu conteúdo, da sua informação, do seu conhecimento. Então, muita gente, sabe, se reserva a questão de ter um bom conhecimento, ser um especialista, ter uma habilidade, e guarda isso e não se expõe. Portanto, quem não é visto não é lembrado, e muito menos cria, né, ou criam seguidores. Essas pessoas acabam tendo uma reserva de informação e elas não dão visibilidade para isso, que no meu ponto de vista é um equívoco. Você tem que mostrar aquilo que você sabe fazer, no que você é bom. YouTube é, para mim, indiscutivelmente a melhor ferramenta. Então, sim, eu recomendo que você tenha uma experiência, né, abrindo um canal no YouTube, abra seu e-mail lá do Gmail, e é rapidinho fazer as configurações, é muito simples. Agora, como toda e qualquer ferramenta, e principalmente quando você lida com informação, porque o YouTube, eu diria assim, né, e volto ao termo de que as informações são mais densas, porque você passa um conhecimento num tempo maior do que nas outras, e você vai, enfim, resolver uma dor, uma necessidade, ou vai fazer entretenimento, ou vai professar a fé, ou, enfim, qualquer coisa. Agora, para você ter essa experiência, você tem que ter consciência do que você vai querer fazer. Então, escolher o tema e se preparar para uma sequência, que eu digo que a primeira coisa é a elaboração do conteúdo. Então, definiu qual é o seu tema, qual é a sua especialidade, então você vai ter que trabalhar a informação. Se você acha que você vai conseguir, né, eu vou ligar a câmera e vou sair falando, tá bom, pode conseguir. Tem gente que faz isso com habilidade.
Só que se você tiver uma grade de publicações, uma linha editorial, vamos dizer assim, você vai saber que num dia você pode fazer um conteúdo sobre um assunto, depois, claro que seguindo, né, a sua linha de conhecimento, você vai diversificando os conteúdos. Porém, conteúdos, eu sempre digo, a gente vive num planeta onde a informação ela é volátil. O que eu era muito bom e especialista há um tempo atrás evoluiu. Certamente as coisas evoluíram, então eu tenho que revalidar algumas informações ou validar outras, porque a dinâmica das informações hoje, vide a inteligência artificial, é uma coisa inegável. Então eu digo assim, você vai entrar no YouTube? Então prepare-se para conteúdos bons. Agora, qual é o bom do conteúdo? Então, pois é, essa é uma questão interessante, porque para mim, este vídeo pode ser um vídeo muito bom. Eu acho que eu vou trazer aqui algum conhecimento, alguma informação, um estímulo a você, cria uma expectativa e, né, a gente sabe que expectativa é sempre complicado, e no entanto a coisa não frutifica. Eu fiz, né, um conteúdo muito bom, achei que era tudo muito legal, e não aparece ninguém para ver, ninguém escreve nada. Isso comigo acontece o tempo todo. Se você olhar aqui o meu número de seguidores, eu acho que eu estou com um pouco mais de 2.100 seguidores. E meio que assim, parece que você avança e depois você retroage. Avança e retroage. Parece que é aquela coisa de enxugar gelo. Agora, isso depende de vários fatores. Depende de que, por exemplo, alguns conteúdos eu noto que tem um engajamento. E aqui me permitam, né, porque é uma visão muito particular, esse canal é meu, esse vídeo aqui tem o intuito de ser instrutivo, mas eu vou pôr a minha opinião. O besterol, né, instituído, parece que tem uma adesão assim, muito maior do que falar sobre técnicas de comunicação. Quem precisa de comunicação? Todo mundo. Agora, todo mundo precisa vir ao meu canal? Não, eu sei fazer comunicação, sabe? Aquela coisa de que a gente acha que a gente sabe tudo, né? Nós somos técnicos de futebol, somos médicos, somos comunicadores, somos tudo. E, no entanto, é importante que você se dedique a um canal, que não precisa ser o meu, pode ser qualquer um. Agora, esse tipo de coisa, né, preparar conteúdo, tem essa questão, né, da expectativa. Então, neutralize a expectativa. É uma recomendação que eu dou. Mas faça. Crie um conteúdo baseado naquilo que você conhece, valide e revalide as informações. Não apareça na frente de uma câmera para falar bobagem com convicção. Isso é terrível. Você pode, sabe, começar muito bem um conteúdo e de repente se perder naquilo porque você não tem um roteiro, você não tem uma linha, né, de coerência dentro daquilo que você está falando e de repente aquela pessoa gosta de você no começo, se inscreve no canal e de repente some ou se desinscreve. É muito normal isso acontecer e está tudo bem. O jogo é esse. Agora, então, a preocupação é, a primeira coisa, a elaboração do conteúdo. Preste atenção na sua, né, naquilo que você quer dizer, na sua especialidade, valide as informações, crie um roteiro, coloque, e o roteiro que me refiro é começo, meio e fim. Entregue a informação, não fique dando voltas, não seja prolixo, não fique enrolando a audiência, coisas que a gente vê comumente, né, na questão do YouTube, é a pessoa gerar a expectativa e não entregar aquilo. Faz uma thumbnail, que eu vou falar agora então, já entrando na questão da apresentação, é como lidar com a câmera, porque a thumbnail, que é aquela arte que você vê, né, aqueles cards que abrem os vídeos, prometem coisas incríveis, a pessoa lá, né, se expondo, fazendo pose, caras e bocas, e aí você entra no conteúdo e não acontece nada. Aí você encontra uma pessoa, muitas vezes, com uma linha de comunicação desalinhada, não tendo uma comunicação verbal alinhada com a comunicação não verbal, e para a gente ficar na mesma página, a comunicação verbal é tudo aquilo que as minhas ideias acontecem na cabeça e que eu traduzo em palavras. Então, é a minha fala, é o meu jeito de falar. Agora, esse jeito de falar não é só uma questão, né, do que eu estou trazendo como conteúdo, é o tom, como é que eu trato isso, com que intensidade, com que energia eu coloco, né, as minhas ideias para as pessoas. E a comunicação não verbal complementa tudo isso. Aliás, é uma coisa meio que a verbal e a não verbal tem que andar juntas, porque, veja, observe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou conversando com você e eu posso muito bem falar assim, olha aqui, ó, eu vou falar com você sobre ter um canal no YouTube, me aproximo, faço uma expressão, os meus gestos são meus, esse é o meu jeito de falar. Eu não estou aqui fazendo tipo. E fazer tipo na questão de se apresentar muitas vezes passa pela síndrome de impostor, que é aquele indivíduo que fala assim, ah, legal, que bacana, agora eu tenho um canal no YouTube, eu vou
fazer caras e bocas, porque eu sou, sou bonzão. Não, ou sou a linda, né? As lindas, tá cheio de lindas, né? Fazer caras, bocas, jeitinhos. É fake, não é bom, você percebe. Eu penso assim, é como um comercial de margarina. Ah, café da manhã todo mundo toma, mas todo mundo toma café da manhã com aquele ar, passarinhos, o sol entrando. Não, a vida é diferente. Então, ponha a tua essência de verdade na apresentação. Não adianta mascarar. Sabe por que não adianta? Eu vou entregar para você uma informação que vale ouro. Sabe por quê? Porque ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Nem atores. Atores que incorreram nesse equívoco, nessa cilada de não largarem o personagem, se dão mal. Não tem lá, não lembro o nome do garoto, é um americano que morreu muito cedo, que fez um dos Coringas. A literatura diz que o cara não saía do personagem, ele ficou transtornado com aquilo. Agora, a síndrome de impostor é aquilo que você não é. Então, aquilo que a gente não é, a gente não sustenta por muito tempo. Não caia nessa cilada. Ah, mas o meu jeito, eu sou mais introvertido, eu não consigo me expor, Marco, do jeito que você fala, eu não tenho essa fluidez. Ó, audiência, deixa eu falar pra você, isso é prática, tá bom? Eu também não tinha. Eu tô dando um depoimento pra você. Eu sempre fui assim, um cara introvertido. Eu tenho um jeito que aqui eu tô sorrindo, gesticulando, porque eu sou assim. Mas normalmente eu sou introvertido. Eu não consigo, às vezes, num primeiro momento, ficar super solto, até porque em qualquer ambiente, você, quando sente o ambiente, você começa, né, a ser você. Esse é o ideal. Porque, repito, aqueles que fazem tipo... E olha, e vou dizer mais uma coisa. Eu vivi o mundo corporativo, e o mundo corporativo é um desfile de Miss. O mundo corporativo é aquele desfile de pessoas que querem aparecer, porque eu tenho que falar direito, porque, veja bem, porque o meu networking, porque o meu pipeline, porque... Sabe? Você entende. Se você não entende direito, é essa linguagem dentro do mundo corporativo. Ok, funciona para eles, isso não funcionou para mim, tá bom? Tanto que eu me mandei de lá. Então, quando eu penso que eu tenho que falar com você aqui, eu tenho que falar do jeito que eu sou. Se estivéssemos agora tomando um café, eu seria a mesma coisa. A mesma coisa, você não ia ver diferença nenhuma. Eu não vou dizer que eu não sou crítico com algumas coisas, que eu não sou sensível a outras, que eu não sou razoável na minha análise, né? Então, eu tenho que me mostrar aqui do jeito que a coisa acontece. Quando eu leciono e falo de comunicação, uma das primeiras recomendações que eu trago para a pessoa é a seguinte, cara, quem é você? Ah, eu sou o fulano de tal, nasci, não é esse você não. Como é que é você no dia a dia? Como é que você faz? E aí a gente faz os ajustes, porque todo mundo já se comunica. Essa é uma questão interessante, você já nasceu se comunicando, tomou o tapa, chorou, pronto, comunicou. Vem a infância, vem a adolescência, vem, né, uma fase mais madura, depois você fica mais adulto e você vai ficando mais velho. Cada fase representa um momento e a gente se comunica, né, nas reações do dia a dia. Eu converso com a minha esposa, você conversa aí com os seus parentes, marido, mulher, enfim, amigos. O seu meio social, você tem um jeito de falar. Esse jeito que você tem, que existem pontos comuns, né, em cada uma das situações, você adota, porque a sua essência se manifesta, então você adota esse padrão para algumas coisas. E claro, aqui também não sou tolo e não quero trazer para você uma expectativa de que, né, é sempre assim. Não, não é sempre assim, porque a gente tem que entender onde a gente está, o contexto de onde estamos. É claro que no meio social, quando você está com os amigos, você tem um comportamento totalmente descontraído, você aceita, as pessoas te entendem. Agora, se você estiver dentro de um ambiente de trabalho, existem os protocolos do ambiente. Isso vai mudar a minha essência? Não, vai mudar o meu comportamento, a minha forma de entender o ambiente e me relacionar com ele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu saí do assunto do YouTube? Não, porque aqui é a mesma coisa. A única diferença é que eu estou protegido aqui por uma câmera. Eu estou olhando por uma câmera, mas eu estou olhando para você principalmente. É olho no olho. É coisa acontecendo de verdade. E aí sim, nessa questão da apresentação, você consegue trazer o melhor de você para que você possa mostrar aquilo que sabe, para que você possa ganhar a simpatia das pessoas e ter seguidores, que é o que todo mundo deseja, crescer no YouTube, que inclusive
pode ser uma ferramenta de remuneração, você pode ter uma alternativa, um plano B de vida, que pode virar um plano A, e repito aqui também sem expectativas, porque o trabalho não é simples. O crescimento, a gente pensa, uau, eu vejo um cara lá com 100 mil, 200 mil seguidores, que legal, vou conseguir, beleza, tem uma determinação, mas se prepare, porque isso depende de muitos fatores, depende de tempo, dedicação, de uma série de coisas. Isso porque ainda não falei da questão técnica. A questão técnica também se apresenta para quem vai entrar no YouTube, porque tudo, né, tem aquela coisa, faça com o seu celular, é um grande estúdio que você tem na mão, é um estúdio de gravação, você já tem um áudio, já tem a imagem, é verdade. Você pode usar? Pode. Tem pessoas que construíram aí impérios com o celular. Então, você entender tecnicamente e minimamente do que é necessário para você se comunicar é importante. Que luz? O celular tá bacana, o áudio tá bom, até porque a gente se compara, sabia disso? A gente cria, no início principalmente, a gente cria um conteúdo, grava, às vezes gosta muito, às vezes não gosta. Então, cuidado também com a autocrítica, seja generoso ou generosa com você. E aí eu pego aquele conteúdo e, pumba, publico. Legal, é assim que tem que ser, esse é o caminho. O simples ganha jogo, aí pumba, põe. Aí passa um tempinho, sabe o que acontece? Você começa a olhar os outros que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa que você, aí o cara já bota uma luz atrás, a luz de frente tá bacana, o áudio tá perfeito, mas o meu áudio não ficou tão bom, a luz e não sei o quê. Você começa a criar pontos de comparação e você vai buscar aquilo. Isso impõe, de novo, aqui uma curva de aprendizado para a parte técnica. Então não se esqueça, abrir a câmera, ok. Mas se você quer evoluir e quer fazer um negócio mais refinado, você vai ter que aprender mais coisas. E por fim, eu diria que a distribuição. A distribuição, quando eu digo expectativa, é colocar de duas formas. O conteúdo pode, em qualquer ferramenta, ser orgânico, a distribuição, onde você apenas publica e vê o que acontece, ou você vai para o tráfego pago. E aí, claro que o tráfego pago é um estágio muito diferente, muito mais avançado já de um tempo, onde você queira, por exemplo, monetizar a sua vida, monetizar a vida mesmo, porque você pode criar um curso, você pode vender um produto, você pode, enfim, fazer uma loja online e você quer dar visibilidade para aquilo, e é importante. Hoje as ferramentas são essas, eu diria que não tem outro jeito mais inteligente até o momento de que para você se expor do que ter, né, à disposição tudo isso que eu estou falando aqui, e mais a inteligência de se mostrar, né? Do cara abrir a geladeira e encontrar você lá dentro. Eu vou dar um exemplo para você. Eu moro aqui em Curitiba e ontem aqui eu moro ao lado da Praça do Japão. Eu estava passando com a minha mulher e aí tinha um cara ali, ele estava abordando uma senhora com um cara num bom padrão, assim, um garoto, tal. Eu achei muito legal o que ele estava fazendo. Ele estava com um potinho de doce na mão, dizendo, olha, este doce é um doce que nós temos um processo de produção assim, na loja tal, e blá, 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 blá. Em termos de abordagem, legal, cara. Eu fiquei ali meio de, né, deixa eu ver o que ele está falando. Estava tudo meio que certo, dentro da lógica dele, né, não estava ali para julgar. Mas aí eu pensei, pô, esse cara, ele tem que fazer isso no YouTube, ele tem que fazer isso num vídeo, ele tem que mostrar no Instagram, por exemplo, num vídeo menor. Agora vem para o YouTube e mostra, ó, aqui, ó, e a gente faz um doce assim, assim, assim. Entendeu? Porque ele estava falando para uma pessoa. Aqui, eu estou falando que você pode falar para milhares de pessoas. Aí entra a questão do tráfego pago. Eu não vim aqui para vender isso. Eu vim aqui para dizer que é uma alternativa, mas ele poderia não gastar nada, ele poderia apenas começar um crescimento orgânico, as pessoas vão chegando, vão se identificando com o produto, porque já experimentaram e deixam seus feedbacks, assim vai. E ele começa a ter essa questão exponencial mesmo, de mostrar o produto para mais gente, né, a maior quantidade possível de pessoas, para que ele possa obter o resultado que ele deseja. Então hoje, o panfletinho, não sei o quê, imagine, eu fiquei assim sensibilizado, porque o cara estava indo bem, mas ele estava fazendo do jeito errado. E aí você tem que abrir a mente, você tem que falar assim, pô, então para onde eu vou? É o YouTube que vai resolver minha vida? Talvez não seja. O YouTube, eu já falei, é mais denso. Mas eu posso mostrar a receita, eu posso mostrar, né, como é que eu estruturo a minha operação para poder vender um doce inigualável. Eu posso dar a minha cara de produtor de doce, dizendo assim, olha, eu sou o cara responsável por esse doce fantástico que você vai pedir bis. Entendeu? Tem uma diferença. Agora, mas eu quero vender, porque não sei o que, então tá bom, vai para o Instagram, que de repente você vai fazer lá, né, entra no Meta, né,
no business, aprenda a fazer tráfego pago e você vai ver os resultados, né? Então, você tem que pensar de uma forma macro, porque o YouTube, se for uma aventurazinha, tá bom também, tá valendo. De repente pode ser uma grande surpresa para você falar assim, nossa, eu não esperava isso tudo dessa ferramenta, e olha que legal, pô, isso está transformando o meu negócio, está transformando a minha vida, e a tua vida não é só um negócio, a tua vida é você, é aquilo que você sabe, né? Eu estava vendo aí uma matéria sobre vídeo currículo, as pessoas não sabem fazer um vídeo currículo. Nossa, que horror. Não, não é um horror, não. É que as pessoas não foram treinadas para fazer isso. Ah, mas na pandemia aconteceu de que todo mundo precisou se virar e blá blá blá. É verdade. Tudo começou a ser online, as reuniões, os trabalhos, as apresentações, e só que persiste ainda uma resistência em termos de, poxa vida, se eu quero avançar, eu preciso me expor. E me expor implica em eu aprender a me comunicar melhor. Eu tenho que entender como é que as pessoas reagem, como elas pensam. Isso dá um trabalho. E talvez esse seja a maior dificuldade, é pensar que na hora que você abraça esta causa aqui, você vai falar assim, meu, mas eu tenho que fazer isso? Tem. Mas eu tenho que fazer toda vez? Tem. Você vai ter... Isso aqui é uma dedicação, é um sacerdócio. Você tem que, sabe, sentar na frente do computador, produzir conteúdo, aprender a falar, aprender a distribuir. E aí você fala assim, mas é só para quem tem um negócio? Não, eu vou voltar no ponto, não é. Se você é uma pessoa que quer falar sobre a sua especialidade, vamos voltar, né, no individual, mas eu sou um cara que sou muito técnico porque fiz 3, 4 faculdades, eu quero mostrar o meu conhecimento, parabéns, faça. Marco, eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade, cara, eu não tive chance de estudar, mas você tem conhecimento. E eu digo que, olha, vou afirmar para você, já vi muita gente sem preparo técnico, acadêmico, que eu separo sempre em duas figuras, né, em termos de conhecimento. O acadêmico e aquele técnico. O acadêmico é o cara que muitas vezes tem muita informação e não sabe passar. Agora, o técnico é aquele que foi para a luta, foi para a batalha, aprendeu, de repente ele sabe, tinha que vender, ele tinha que falar, ele tinha que mostrar e ele aprendeu a fazer isso. De uma forma intuitiva. Agora, isso precisa de grandes ajustes? Não, cara, você é um técnico, ou você não é um técnico, você é acadêmico, tem que fazer tudo exatamente como um grande comunicador. É um equívoco você pensar nisso. Então, você tem que pensar, assim, até onde eu posso ir com isso? O que eu posso ganhar com isso? A resposta está na sua proatividade, naquilo que de fato você pode se dedicar. O tempo que você vai se dedicar vai depender de você, mas principalmente, sabe, perseverar, cara. Se você não perseverar, se você não ficar aqui dedicado, tentando fazer, nesse momento, ó, deixa eu te falar a real, eu não vim aqui preparado com, sabe, com coisas que eu vou fantasiar aqui, não. Nesse momento, talvez você esteja até ouvindo umas vozes de fundo que nós estamos com visita em casa. Eu almocei, pedi licença e falei, eu tenho que gravar. Então eu vou abdicar, sim, de alguns momentos onde, tá bom, ó, já fiz a sala aqui, já conversei com todo mundo, já dei atenção, tá tudo bem, e vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, é a minha obrigação. Não é uma obrigação pesada, não sinta esse peso, não é isso. É assim, eu tenho que me dedicar, eu tenho que manter o meu propósito pulsando. Isso implica em abdicar de ver Netflix? Sim. Vai abdicar de eu ter que, sei lá, parar de fazer alguma coisa para fazer outra em função desse propósito? Sim, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso aqui requer dedicação. Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque é exatamente isso, essa é a real, essa é a vida de alguém que quer participar do YouTube. Se você já está no YouTube, provavelmente você já sente na pele isso. Se você não está no YouTube ainda, faça, entre, mas já entre preparado com o que eu estou dizendo aqui para você. Combinado? Olha, a minha call to action, só para você saber, a minha chamada para ação, eu vou falar aqui do jeito que eu gosto de falar. Que é assim, se eu disse aqui para você alguma coisa que fez sentido, que te estimulou, que te motivou, que, sei lá, que você não concordou, mas você quer ficar por aqui e fazer parte do time, aqui embaixo do vídeo você tem todos os botões à sua disposição, aperte todos, joinha, inscrever-se, sininho, e aí você vai continuar comigo aprendendo a falar sobre comunicação. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado pela sua atenção.